Olá! Nos últimos anos, o Brasil enfrenta uma forte onda negacionista. Mesmo com pesquisas sérias e resultados comprovados, o trabalho de cientistas é desacreditado. Um exemplo é o movimento anti-vacina e também aquela parcela da população que ainda acredita que a pandemia não existe. O negacionismo não só nega a ciência, como também tem um papel central na proliferação de fake news, reforçando a desinformação e colocando vidas em risco. Hoje o Papo com Ela se dedica a discutir o que está por trás desse comportamento cada vez mais presente na nossa sociedade. Vamos conferir agora a reportagem feita por Júlia Graminho. Há mais de um ano, travamos uma batalha contínua para conter a pandemia de Covid-19, a maior crise sanitária do século XXI. O surgimento do chamado novo coronavírus pegou diversos cientistas, profissionais de saúde, governantes e especialmente a população de surpresa. O vírus, até então desconhecido pela comunidade científica, preocupava pela sua alta capacidade de contaminação. E não é só isso. A praga da desinformação também se alastrou na mesma velocidade que o vírus e com consequências cada vez mais nevastas. O fenômeno da desinformação, quer dizer, um dos fenômenos que marcam a nossa atualidade, né, a nossa contemporaneidade, ele tem bastantes efeitos negativos sobre a qualidade do processo político, sobre a qualidade da democracia. Vários estudos mostram isso, e ele atinge um grau de perversidade muito maior quando ele acontece no contexto de uma crise sanitária global como a que nós estamos vivendo, né? De fato, o principal efeito da desinformação e junto da desinformação do negacionismo, ou seja, de conteúdos que são veiculados nas redes sociais, na internet, mas também que são veiculados por agentes públicos, né, por determinados agentes políticos, o que torna ainda mais grave a questão. Então, esses conteúdos, eles têm o objetivo de negar a pandemia, né, de negar a crise sanitária, a sua gravidade, e com isso, né, esses conteúdos têm o efeito de expor ainda mais as pessoas aos perigos desse vírus que assusta o planeta já há mais de um ano. O negacionismo tem ganhado corações e mentes nos últimos anos por intermédio das redes sociais e tornou-se, em alguns casos, discurso oficial e política de Estado. No Brasil, infelizmente, nós temos hoje um contexto em que a presidência da República vem dando ao longo, desde o início da pandemia, né, insistentes demonstrações de como não conduzir a comunicação governamental ao longo de um período pandêmico, né? Quando o presidente aparece sem máscara, quando o presidente incentiva as aglomerações, ataca governadores e prefeitos, ataca órgãos do Poder Judiciário que têm feito um trabalho no sentido de garantir que as medidas sanitárias possam ter alguma efetividade. Então, eu diria que o principal efeito é justamente a incidência que a desinformação e que o negacionismo têm nas estatísticas tristes que nós temos no Brasil nesse momento, tanto do ponto de vista do número de infectados, quanto do ponto de vista do número de mortos. A negligência no combate à pandemia, a negação das vacinas e a insistência na promoção de tratamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid, alinhado às fake news, têm consequências cada vez maiores, principalmente nas mídias digitais, que é por onde transita a maior parte das mentiras, distorções e teorias conspiratórias em geral. As tecnologias, elas são por natureza neutras, quer dizer, elas nem são boas nem são más por natureza. O que está em jogo é o uso que nós fazemos. Então, quando as redes sociais surgiram, né, muita gente comemorou, porque elas aparentemente representavam a liberdade maior, a amplificação da possibilidade de expressão na internet, mas elas carregam, né, junto com um potencial democratizante, que eu não nego que elas possam ter, elas carregam também, né, a possibilidade de trazer para o espaço público teses,
ideias extremadas, desinformação, e todas as pessoas que analisam com algum grau de sensatez o que está acontecendo no Brasil, analistas internacionais, têm apontado a postura de Jair Bolsonaro como muito deletéria. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente mostrou que a epidemia cresce mais nos países que são governados pelo que os autores chamam de populistas iliberais, ou seja, líderes políticos que negam a pandemia, que adotam uma postura negacionista, de diminuição da gravidade da pandemia. Que países são esses? Os Estados Unidos, até então governados por Donald Trump, agora mudou o governo, os Estados Unidos começam a melhorar as estatísticas, o Reino Unido, né, a Rússia, além da Rússia, países do Oriente Médio, e entre eles o Brasil, para nossa tristeza. Então, infelizmente, nós estamos num grupo de países governados por políticos chamados iliberais, isto é, que têm uma postura de reação às instituições da democracia, mesmo no contexto de pandemia, o que torna o nosso cenário muito dramático. O termo negacionismo, tal como entendemos hoje, começou a ser utilizado pelo historiador francês Henri Rousse, ao se referir àqueles que negavam o Holocausto promovido pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A exemplo, no Brasil, a atual gestão federal segue com seu padrão político-ideológico, deixando em alerta a economia do nosso país. O negacionismo, repito, ele causa impactos econômicos, não é o coronavírus. É a negação da pandemia que causa os impactos econômicos. Não é o coronavírus que leva ao desemprego. É o negacionismo, é justamente a desatenção às medidas sanitárias que leva ao desemprego. E, o que é mais importante, nós temos uma luz no fim do túnel, que são as vacinas. As vacinas são efetivamente a arma mais poderosa. Mas o negacionismo também pode comprometer a arma mais poderosa que a humanidade tem. Vejam que hoje já foram notificadas mais 2 variantes no Brasil. E essas variantes existem porque o vírus vai mutando à medida em que ele vai se proliferando cada vez mais, já que as pessoas estão nas ruas, já que as pessoas não respeitam completamente as medidas sanitárias de distanciamento social. Então, também o negacionismo pode comprometer a principal arma que nós temos, que são as vacinas. Intervalo comercial e a gente volta já já, não saia daí.